Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre enteróbios vermiculares, parasitos também conhecidos popularmente como oxiúros. Os oxiúros, eles parasitam o intestino grosso do homem, as porções finais do intestino grosso do homem, como seco, apêndice. As fêmeas são ovovivíparas, quer dizer que eliminam ovos em estado avançado de desenvolvimento. As larvas, no interior dos ovos, elas levam em torno de 4 a 6 horas para se tornarem infectivas. Então a gente vê que são nemateumintos dioicos com dimorfismo sexual. Os adultos, eles vivem aderidos à mucosa ou soltos na luz intestinal e se alimentam ali do conteúdo intestinal. Diferentemente de outras parasitíases que nós estudamos até agora, em que é mais comum em regiões tropicais, subtropicais, essa também é uma mitíase de ambiente coletivo fechado e de regiões temperadas, também encontrada em alta proporção em países mais ricos, tá? Os indivíduos, é comum, né, em crianças em idade escolar, de 5 a 15 anos, e em indivíduos idosos. Bom, esses parasitas pertencem ao Phylum Schelminths, a classe Nematoda, ordem Oxiuridae, família Oxiuridae, gênero Enteróbios e a espécie Enteróbios vermiculares. Assim como a maioria dos nemateumintos, né, assim como ocorre com os nemateumintos, as fêmeas são maiores que o macho. Então, as fêmeas medem em torno de 1 centímetro, tem a parte posterior afilada, e os machos de 3 a 5 milímetros, com a parte posterior recurvada ventralmente. São parasitos que nós conseguimos ver a olho nu, como vocês podem observar aqui, ó, todas essas são fêmeas. Aliás, é difícil a gente encontrar os machos, né, devido ao próprio ciclo do parasito que eu já vou mostrar para vocês. Essa é a parte anterior de uma fêmea de enteróbios vermiculares, em que a gente vê a asa cefálica, que é característica da espécie, e uma alça uterina repleta de ovos, além, é claro, de um esôfago bem desenvolvido. A fêmea de enteróbios vermiculares, ela ovipõe em torno de 11 mil ovos ao dia. Então, como é o ciclo desse parasito? Então, uma das formas mais comuns de transmissão, uma vez que é uma eumintíase de ambiente mais fechado, corresponde você inalar ou você ingerir os ovos contendo a larva infectante. O ovo já no estágio infectivo, tá? Uma vez que esses ovos são ingeridos, eles eclodem no intestino delgado, as larvas eclodem no intestino delgado e migram em direção ao intestino grosso, onde se transformam em machos e fêmeas, né? Se tornam adultos. Quando adultos, eles copulam. As fêmeas, no momento em que vão ovipor, elas migram em direção ao reto e daí a região perianal, elas ovipõem nessa região, na região perianal. Algumas acabam sofrendo dessecação nessa região, elas morrem ali e liberam todo o conteúdo uterino, né, os ovos também nessa região perianal. E como eu disse, esses ovos, eles duram em torno de 4 a 6 horas, eles já se tornam infectivos. Então, uma outra forma de transmissão é a autoinfecção externa, em que o indivíduo com as mãos sujas, né, leva a mão suja de ovos à boca, vai coçar e leva as mãos sujas à boca. Por que coçar? Porque no momento dela, da migração em direção à região perianal, ela causa um prurido interno, um prurido intenso. Inclusive, é uma das características dessa parasitose, né, um dos sintomas é o prurido anal noturno. O período pré-patente, quer dizer, do momento em que você ingere ou inala os ovos até o momento em que você libera, as fêmeas grávidas liberam os ovos na região perianal, isso leva em torno de 25 a 30 dias. E no ambiente, ali em contato com poeira, eles no solo, eles podem se tornar, podem estar intactos, né? Podem resistir por até 3 semanas. Os machos, com relação aos machos, desconhece-se a sua longevidade, mas acredita-se que a sua função seja mesmo apenas até o momento em que ocorre o processo de cópula com a fêmea, né? Bom, e as fêmeas vivem em torno de 35 a 50 dias. Na verdade, é o tempo de oviposição. A partir do momento que elas ovipõem, elas acabam morrendo durante esse processo. E quais são os modos de transmissão da enterobíase ou oxiuríase, né? A gente tem a heteroinfecção, que é a mais comum, acredita-se que é a fecal oral, né? Com água, alimentos contaminados ou inalação.
Autoinfecção interna, que é quando o indivíduo coça a região perianal repleta de ovos e levam as mãos sujas à boca, é a responsável pelas reinfecções. E uma outra forma, assim não tão comum, que é a retroinfecção. Como eu disse, muito rapidamente os ovos já se tornam infectivos ali na região perianal. Então pode ocorrer naqueles indivíduos que não têm uma boa higiene pessoal, essas larvas eclodirem na mucosa anal, né, na mucosa perianal e migrarem para o intestino grosso. É uma forma mais incomum. E quais são as manifestações clínicas da enterobíase? Bom, o indivíduo com enterobíase ele pode ser desde assintomático, quer dizer, não tem infecção nenhuma, a ter infecções leves ou infecções mais intensas. Então vai variar com o grau de parasitismo mesmo do indivíduo, com a carga parasitária desse indivíduo, tá? As infecções leves geralmente são assintomáticas, mas quando sintomáticas, temos o prurido anal noturno, que é a sintomatologia característica da enterobíase, o bruxismo, insônia, irritabilidade, até pelo coçar. E é interessante que a fêmea, ela ovipõe à noite. Então é o momento em que a criança realmente não consegue dormir, fica muito irritada, tá? Pode ter perda de apetite, perda de peso. Então há alterações psicológicas também associadas e mal-estar abdominal. Com relação à ação mecânica, ela causa, no momento em que ela vai ovipor, ela causa extremo prurido, né? Uma sensação de corpo estranho. Os indivíduos eles podem escoriar a pele e isso pode levar a infecções secundárias. Existem relatos, né, de localizações ectópicas do enteróbios vermiculares. Então existe a invasão genital, em que se observa vaginite, salpingite e ovarite, são casos muito raros. Apendicite, que é um pouco mais comum, em que se apresenta por que ocorre a inflamação do apêndice, né? Não se tem uma resposta efetiva para isso, mas acredita-se que seja por excesso de ovos ali naquela região ou mesmo as próprias fêmeas, né, ali naquela região causam um processo inflamatório. Existem relatos também de larvas no peritônio, no fígado, no trato urinário, inclusive causando infecções do trato urinário recorrentes, no baço, nos linfonodos, apêndice e até nos olhos, tá? Nesse caso específico da presença de enteróbios nos olhos, né, eles encontravam fêmeas grávidas, né? E acredita-se que seja o próprio indivíduo, né, com as mãos sujas, que inoculava ovos nessa região. Com as mãos sujas coçavam os olhos, né? E aí inoculavam os ovos nessa região. Eles acreditam que seja isso, né? Mas não há ainda não há nada pronto assim, nada determinado na literatura científica, tá? Então existe sim relatos dessas infecções ectópicas, inclusive também com esfregaços vaginais e presença de ovos nesses esfregaços vaginais. Aqui, por exemplo, essas figuras são de um relato de caso de uma apendicite por enteróbios vermiculares, e quando eles fizeram a histologia, eles observaram a fêmea, né? E essa aqui, ó, na verdade, é a fêmea e aqui vários ovos, né, dentro da alça uterina. Aqui é a região perianal, só para observar que as fêmeas elas ficam ali e acabam morrendo durante esse processo, né? Como é que é o diagnóstico? O diagnóstico quando o indivíduo, só baseado na clínica, é um pouco complicado, embora o prurido anal noturno já possa sinalizar para o médico o que o indivíduo tem, além de irritações também cutâneas na região perianal. Com relação ao diagnóstico laboratorial, é interessante a gente observar que o exame parasitológico de fezes não é o principal para a detecção de enteróbios, tá? Existe uma técnica específica que é chamada de método de Graham, ou método da fita adesiva transparente, ou método da fita gomada. Essa técnica ela tem que ser feita ao amanhecer, sem o indivíduo se banhar, porque nesse momento, né, ao amanhecer, é que a região vai estar repleta de ovos e até fêmeas mortas ali. Então, geralmente pega-se uma fita adesiva transparente e faz-se imprints mesmo na região perianal com essa fita adesiva. Geralmente essa fita adesiva é colocada em uma lâmina ou num tubo de ensaio para que você possa ser feito os imprints. Existem já kits para isso, você também pode comprar o kit
né, é o mais recomendável. E aí você observa esses ovos sem coloração nem nada no microscópio, tá? É essa aparência que os ovos têm mesmo. Você vai ver uma dupla membrana com a larva no seu interior, e às vezes você pode ver os vermes adultos também. Aqui durante o processo dos imprints, né, na região perianal, aqui como é feita com a lâmina e o que você observa. Aqui tá corado, mas geralmente não é corado, é assim que você observa, tá vendo? Os ovos aparecem dessa forma pelo método da fita gomada. E é possível, inclusive, observar essa forma de D, né, que os ovos apresentam, a dupla membrana e a larva no seu interior. Lembrando que vermes adultos também podem ser observados durante a colonoscopia e utilizando métodos como HPJ, HIT, que são sedimentação, você pode observar também, e flutuação também, uma vez que são ovos leves, tá? No caso do tratamento, quando se detecta a enterobias em um determinado indivíduo, é recomendado que todos os indivíduos ali na mesma casa, que convivem, né, também façam tratamento. É um ovo de facílima dispersão, seja através quando você movimenta as roupas de cama do indivíduo, né, ou quando você varre o quarto desse indivíduo. Então é super fácil dos ovos passarem de uma região para outra, tá? E em instituições, como por exemplo asilos, né, o tratamento em massa pode ser o ideal. Então, como eu disse, é uma mentira de ambientes coletivos fechados, os ovos são leves e bastante resistentes, tornam-se infectivos muito rapidamente, e a gente tem como profilaxia evitar sacudir as roupas de cama, tem que lavá-las em água quente para eliminar os ovos, tá? O ideal é ferver as roupas de cama juntamente com as roupas de baixo, utilizar aspirador de pó ao invés de ficar utilizando vassoura, né? Porque você acaba disseminando ovos por toda a casa, e é claro, ter uma boa higiene pessoal, especialmente das mãos, os banhos matinais e trocar sempre as roupas íntimas, tá bom?